Silêncio nos dois. Gravando. Já. Saudações. Hoje o primeiro conceito traz para você uma nova proposta de tema. Desta vez não é um tema que já tenha sido cobrado no Enem. Nós elaboramos dentro daquilo que o Enem costuma trabalhar, dentro das possibilidades de temas, nós sugerimos o seguinte tema para você: o meio ambiente em debate quanto à sua degradação e a sustentabilidade no Brasil. Você vai perceber que é um tema longo, é um tema extenso. Isso, de uma certa maneira, pode trazer alguma dificuldade para alguns alunos. Então, por isso, como é uma prática já, nós sugerimos a você que você eleja duas palavras-chave. No caso, nós escolhemos as seguintes palavras: meio ambiente e sustentabilidade. Como é que eu posso definir o meio ambiente? Tá? O meio ambiente ele pode ser considerado um espaço natural ou humanizado dentro de uma determinada região. Então você pode considerar, por exemplo, que a Amazônia é o meio ambiente, você pode considerar que o seu bairro é o meio ambiente ou coisa desse tipo. Em relação à questão da sustentabilidade, a sustentabilidade ela passa por um conceito muito ligado à questão da economia, certo? Então, o que significa isso? Sustentabilidade está relacionada a uma forma racional de você explorar o meio ambiente, que seria justamente explorar sem destruir, explorar sem depredar, explorar sem degradar. Isso passa por uma questão de uma exploração inteligente, na qual você vai manter os recursos naturais para que você tenha sempre de onde você possa retirar esses recursos. Vou dar um exemplo aqui. Você trabalha com a questão de catar o caranguejo, mas você não vai catar o caranguejo na época do defeso. Isso significa sustentabilidade. Você vai explorar uma determinada área de floresta, mas você vai reflorestar. Isso significa sustentabilidade. Então, trabalhe em cima de duas palavras-chave. A nossa sugestão são essas duas e você terá uma facilidade maior, acreditamos nós, para desenvolver a sua redação. Agora tu entra com o aspecto cultural. Não, já, tá. Vamos lá. Dentro dessa discussão... Já, tudo bem. Dentro dessa discussão sobre a questão do meio ambiente, degradação, sustentabilidade, nós temos aqui para vocês a sugestão de alguns autores ligados à filosofia e à sociologia. No meu caso, eu trabalharei com René Descartes, que é um filósofo e matemático francês do século XVII, é um sujeito ligado diretamente à questão da revolução científica, e o outro é o Jürgen Habermas, que é um filósofo contemporâneo. O René Descartes é um camarada que vai apresentar a ideia de que a ciência ela deve servir para nós, para que nós nos tornemos senhores da natureza, desculpem, certo? Então, o que surge aí no século XVII? No século XVII surge para nós a ideia de uma ciência prática, de um conhecimento aplicado, certo? Descartes, que é o autor, por exemplo, do Discurso do Método e das Meditações Metafísicas, é um cara que acredita que nós devemos desenvolver um conhecimento científico, um conhecimento seguro sobre o meio, sobre a natureza, para que nós possamos controlar a natureza, para que nós possamos intervir na natureza e submeter a natureza às nossas necessidades. Então, por exemplo, eu vou e vejo um rio, tá? Para que eu vou estudar esse rio? Para que eu vou estudar esse ambiente? Para que eu vou estudar essa natureza? Eu tenho que ver esse rio como uma possível fonte de energia. E aí eu já começo a pensar na construção de uma hidrelétrica e coisas mais, certo? E aí eu me intitulo Senhor da Natureza. A ideia presente na Revolução Científica é a ideia da natureza a meu serviço. Essa concepção cartesiana, ela pode ser complementada pelo pensamento de um outro filósofo, no caso um filósofo inglês chamado Francis Bacon, que acredita que saber é poder. Tudo bem? Então, eu tenho uma contraposição a esse pensamento? Tenho. Quando vem a escola de Frankfurt, no século XX, os filósofos da escola de Frankfurt, eles vão identificar esse modelo de razão defendido pelo Descartes, pelo Francis Bacon, como razão instrumental. O que é essa razão instrumental? É a razão
como instrumento de dominação. Dentro dessa perspectiva racional, eu, o homem, dentro dessa perspectiva de razão instrumental, me desculpa, eu, o homem, sou o sujeito e a natureza é o objeto. Essa perspectiva de razão instrumental, ela também pode ser utilizada na relação entre o homem e os outros homens, e os outros indivíduos, porque eu uso a razão para eu construir instrumentos de dominação, seja da natureza, seja das outras pessoas. O Jürgen Habermas, que é um filósofo que pertence à segunda geração da escola de Frankfurt, ele faz também uma crítica a essa ideia de razão instrumental, ou melhor, ele faz uma crítica a essa razão instrumental e ele propõe uma nova razão, que é a razão baseada no princípio ético, que seria também conhecida como razão comunicativa, certo? O que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva defendida pelo Habermas, eu não tenho mais a relação sujeito-objeto. A relação que se estabelece é uma relação sujeito-sujeito. Então, eu sujeito, vocês sujeito. Eu sujeito, a natureza sujeito. A partir dessa percepção, a partir dessa mudança de concepção, eu passo a entender a natureza como algo ou como uma entidade que merece ser respeitada por mim. Então, se eu resolver construir uma usina hidrelétrica, por exemplo, já que é necessário produzir energia, eu vou pensar nos impactos que a construção dessa usina hidrelétrica pode gerar. Tá? E penso se há uma outra possibilidade de pensar geração de energia que possa ser algo que cause menos impacto possível sobre a natureza. Se eu penso na construção de uma usina hidrelétrica, eu tenho que pensar nos animais, eu tenho que pensar, por exemplo, na população que vive na floresta, nos ribeirinhos, nos índios, nos seringueiros e tudo mais. Eu não posso pensar só a partir de uma perspectiva técnica e da aplicação da técnica. O que se pretende? O Habermas, ele é um cara que propõe o resgate do projeto de modernidade, mas um projeto de modernidade que seja libertador e não que seja dominador e opressor, como os filósofos da escola de Frankfurt consideram que, digamos assim, foi a forma como a modernidade se estabeleceu entre nós.